Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo dessa obra maravilhosa, Paulo Estevam, livro que foi uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos aqui no capítulo 8º, que é o capítulo que trata da morte de Estevão. Já vimos ali esses momentos, né, do martírio, do testemunho ali de Estevão, em que foi lapidado, morto, apedrejado, por uma sentença prolatada por Saulo, noivo de sua irmã, né, noivo da irmã de Estevão, Abigail. Ela não sabia que Estevão era seu irmão, ela buscava ali seu irmão Gesiel tão amado, buscava, tinha tanto um anseio de reencontrar o irmão, e reencontra naquelas circunstâncias, né? No finalzinho da sua vida, morto, minutos antes ali dele expirar, ela o reconhece no ato do apedrejamento, vai até ele, Saulo está junto para que haja esse esclarecimento todo, e nós acompanhamos aí esse triste reencontro, esse golpe do destino de uma forma tão surpreendente em Saulo, porque o amor de sua vida, a eleita do seu coração, sua grande amada, né, sendo irmã daquele que ele considerava como seu grande inimigo, e como ele conseguiria ali, como ele conseguiria continuar com ela se sentindo a culpa que ele sentia, né? Que ele sentiria, como ele seria feliz ao lado da mulher amada, se sentindo culpado pelo assassinato de seu irmão, a quem ele julgava um inimigo de ideal, né? Então, nós terminamos a leitura da semana passada nesse momento bem triste ali em que Estevão expira, morre, né? Desencarna, e ela se sente ali a única pessoa na sua concepção. Só lhe restaria o noivo, só lhe restaria Saulo e mais ninguém, né? E assim, com essa certeza, né, de que Saulo ficaria com ela, tudo mais, ela até se coloca numa posição assim de, olha, nunca vou te expor, nunca vou falar, né, que Estevão era meu irmão, enfim, né, mas ele ainda assim ele acha que ele não conseguiria, né? E acha que o ideal, o correto, é romper com ela. E assim ele faz de uma maneira, como vimos a semana passada, fria, seca e até insensível demais, né? Então vamos retomar a leitura os últimos trechos ali da conversa dificílima que eles estão tendo, Abigail e Saulo, em que ele rompe com ela, né? Então nós vamos retomar aqui as últimas partes desse diálogo dificílimo e vamos continuar aqui, olha. Então no final, na semana passada, ele rompe com ela e ela diz para ele, né, continuando, olha, então abandona-me inteiramente assim? Perguntou entre lágrimas. Não estás desamparada, murmurou inflexivelmente. Tens os teus amigos da estrada de Jope, que são os pais adotivos, né, Zacarias e Ruth. E ela diz, mas afinal, por que odiaste tanto a meu irmão? Ele sempre foi bondoso. Em Corinto, nunca ofendeu a ninguém. E ele responde, olha, era pregador do malfadado carpinteiro de Nazaré, esclareceu contrafeito e ríspido. Além disso, humilhou-me diante da cidade inteira. Aqui fala o seu orgulho, né? E foi aqui que nós paramos a nossa leitura semana passada. Então vamos continuar agora a leitura, né? Então, continuando aqui, né? Vamos lá, olha. Abigail, compelida pela severidade das respostas,
calou-se inteiramente. Que poder teria o Nazareno para atrair tantas dedicações e provocar tantos ódios? Veja, né, quando nós falamos que ela era assim uma mulher muito inteligente, olha só os raciocínios, e prudente, porque são características, aliás, dos espíritos evoluídos. Eles não evoluem só em uma parte, né? A evolução ela está em equilíbrio, tanto da inteligência, quanto da moralidade, quanto ali do controle das emoções, dos sentimentos. Então, são espíritos que já têm uma lucidez maior, né? Então, Abigail, ela ficou curiosa. Veja, quando ela começa nos seus pensamentos a fazer esses questionamentos, eu lendo aqui, agora, porque já li esse livro, né? Então a gente agora está fazendo um estudo. E veja como que é o grau de maturidade. Quando eu li lá, anos atrás, eu não tinha a visão, o entendimento que eu tenho hoje. Então hoje, quando eu vejo... tanto, a gente já viu isso lá para trás, né, em momentos assim de que os espíritos eles estão pensando. Estevão, quando ele estava ali com as suas reflexões, a Abigail aqui já teve outros momentos, quando eles estão ali reflexionando, ou seja, quando eles estão pensando, eles não estão falando, eles não estão conversando com ninguém, eles estão lá no fundo, eles com seus pensamentos. Os pensamentos deles são questionadores, né? Sempre tem ali uma questão e um ponto de interrogação. Isso imediatamente me traz assim a memória a própria codificação, né? A forma como brilhantemente Kardec codifica a terceira revelação para nós, que foi ali com o advento do Livro dos Espíritos, que é inteiramente feito de perguntas e respostas, ou seja, autoconhecimento, conhecer a verdade, né? Ter um entendimento maior das coisas, de tudo, é parte do quê? Da curiosidade, parte do sentimento de querer respostas. Então, antes da gente pré-julgar, quando a gente não faz questionamento sobre qualquer coisa que seja, quando nós não paramos para fazer questionamentos a respeito e já damos ali um conceito, isso se chama preconceito. Né? Então, preconceito, um conceito, uma ideia já pré-concebida, que pode ser certa, mas na maioria das vezes ela está equivocada. Os espíritos mais lúcidos, eles têm isso como regra de conduta, eles não tiram conclusões precipitadas de nada como nós normalmente fazemos. Eles ficam buscando respostas. Então, eles fazem questionamentos e a partir desses questionamentos eles vão atrás de respostas e aí eles encontram as respostas, né? Então, vamos ver aqui como que ela podia fazer aqui? Né? Se não fosse um espírito amadurecido, ela poderia, assim como Saulo, falar: puxa, mas meu irmão ficou louco, começou a seguir esse carpinteiro, olha só no que deu. Ele, né, morreu, esse carpinteiro é um terror, né? Esse carpinteiro já começaria, né? Já dar o seu conceito, a sua ideia. Ela não está dando conceito, ela está fazendo questionamentos racionais, dando mostras da sua real condição de espírito elevado que era. Então, olha aqui, as conjecturas que ela começa a fazer ali no fundo dos seus pensamentos, no momento de dificuldade, e mais esse componente, né? Ela não está ali no momento de reflexão normal, de uma meditação normal do seu dia a dia, não. Ela está no momento muito difícil, ela está se vendo praticamente sozinha no mundo novamente. Ela acabou de ver o irmão sendo morto, morreu nos seus braços, né? E acabou de levar um fora do noivo tão amado. Olha que momento difícil e assim muito fácil para qualquer um de nós perdermos ali a lucidez, ficarmos desesperados,
né? E ela, diante desse momento dificílimo, ela dá mostras e provas ali de sua condição de elevação superior, e ao contrário, ela está sofrendo bastante, sim, mas ela está reflexionando, ela está buscando respostas. E nós vamos ver aqui na continuidade dessa leitura, né, nos próximos dias, que é a partir dessas perguntas que ela vai atrás das respostas que ela vai encontrar ali um outro caminho para a sua vida, né? Então vamos continuar aqui, olha, analisando esses pensamentos de Abigail. Então ela está raciocinando diante daquelas respostas severas. Vou até começar a ler de novo. Olha, Abigail, compelida pela severidade das respostas, calou-se inteiramente. Ela se calou e agora vai começar a pensar. Olha só. Que poderia ter o Nazareno para atrair tantas dedicações e provocar tantos ódios? Então ela está se questionando, ela está fazendo perguntas, né? Até ali não se interessara pela figura do famoso carpinteiro. Então até ali ela escutava o Saulo falar dele e nunca se interessou, né? Que morrera na cruz como malfeitor. Mas o irmão lhe dissera ter encontrado nele o Messias. Para seduzir um caráter cristalino como Gesiel, olha só como ela é racional. Ela conhecia o irmão, ele sabia que ele não era um louco. Olha, para seduzir um caráter cristalino como Gesiel, o Cristo não poderia ser um homem vulgar. Olha a inteligência, a racionalidade. Aqui está a racionalidade. Lembrava o passado do irmão para considerar que, no caso da rebeldia paterna, conseguira manter-se acima dos próprios laços do sangue para admoestar o genitor amorosamente. Então, ela sabia que quando o pai estava ali, né, nos capítulos iniciais dessa obra, que narra a história da vida familiar deles e da revolta do pai ali, que chegou ao ponto de diante de tantas adversidades pelas quais ele passou, no momento de revolta ele quis ali vingança e acabou decretando a sentença ali de destruição da sua família. Então, diante daquelas irracionalidades do pai, movido ali pela paixão, pelo ódio, né, pelo desejo de vingança, ela lembrou que Gesiel não concordava com o pai, com as atitudes erradas. Então, aquele homem daquele caráter incorruptível, como que ia se deixar levar então agora, se com o próprio pai que ele amava, ele, como ela diz aqui, admoestou amorosamente, mas não concordou com a postura do pai. Se com a postura do próprio pai ele não concordou, e vamos lembrar que nós estamos falando de uma família judia, tá? Não é uma família ocidental, não. O que significa para um judeu honrar pai e mãe? Nós até falamos isso lá quando lemos e estudamos os capítulos que fala da conduta do Jochebed, que era o pai de ambos, né? E nós trouxemos ali essa reflexão do honrar pai e mãe. Entre os judeus, essa questão de honrar o pai e mãe é uma coisa assim fora de série, é seríssimo. Um filho nunca vai contra um pai ou uma mãe. Eles reconhecem e valorizam a autoridade paterna e materna acima de tudo como uma tradição, uma coisa sagrada para eles. Então, ele mesmo amando e honrando o pai até o fim, ele de uma forma muito amorosa, como ela colocou aqui, ele não concordou com o que o pai fez, mas não criticou o pai assim, de maneira, né, olha, ficou culpando o pai. O que ele fez? Ele assumiu a culpa do pai como se fosse dele. Tudo aquilo que o pai fez, ele entrou na frente e disse, mentiu, né? Falou, fui eu, para preservar o pai. Não foi possível preservar o pai, ambos foram açoitados, o pai morre e ele é mandado para as galeras e o restante da história nós já sabemos, né? O que aconteceu. Mas, quando a gente lê isso daqui, falar que ele admoestou o pai amorosamente, para um judeu chegar ao ponto de admoestar o pai, porque o pai agiu de forma errada, isso significa que ele tem o quê? Uma moral tão ilibada, uma moral tão
acima, que ele até quase que viola não, né? Mas ele vai no limite desse ensinamento, desse preceito sagrado judaico, que é o de honrar o pai e mãe contra o próprio pai. Então ela fala assim, poxa, se ele fez aquilo com o pai, não é possível que ele veja numa pessoa que fosse um mau caráter, né? Um bandido comum, como Saulo colocava, que seria o Nazareno, né? O Nazareno, quando ele fala aqui, é de Jesus. Não é possível que ele ia concordar com um bandido comum. Não faz sentido. Veja a racionalidade dela, Então, olha, aí aí continua aqui, olha. Se tiver forças para analisar os atos paternos com o preciso discernimento, era preciso que aquele Jesus fosse muito grande para que a ele se consagrasse, oferecendo-lhe a própria vida ao recobrar a liberdade. Veja, isso, exatamente isso. Se o pai que era o pai, ele admoestou ali, imagine então se Jesus, ele deu a vida, morreu por ele, devia ser alguém muito grande. Então ela fica curiosa, então ela continua com seus pensamentos. Olha, Gesiel, a seu ver, não se enganaria. Conhecendo-lhe a índole do berço, não era possível que se deixasse iludir em suas convicções religiosas. Sentia-se agora atraída para aquele Jesus desconhecido e odiado injustamente. Olha, ela já pensa que Jesus foi odiado injustamente. Por quê? Porque seu coração não se engana com relação ao seu irmão, Ele ensinara o irmão a bem querer os próprios verdugos. Então ela tá raciocinando, que não lhe reservaria, pois, ao seu coração sedento de carinho e paz. Então é outro questionamento, tá vendo? Olha, então esse Jesus ensinara ao irmão a bem querer os próprios verdugos, que ele não reservaria, pois, ao seu coração sedento de carinho e de paz, ou seja, o coração dela. O coração dela está o quê? Sedento de carinho e de paz. Então ela já começa a pensar, será que não é ali? Estou perdendo tudo, perdi meu irmão, perdi meu noivo, fiquei sozinha novamente. Aonde eu vou encontrar amparo, Agora traduzindo para uma palavra muito conhecida nossa, aonde eu vou buscar consolo, Consolo do Consolador prometido. Então ela já começa a pensar, agora que eu fiquei sozinha, o que eu vou fazer, Então ela diz, então será que Jesus não pode reservar alguma coisa para o seu coração sedento de carinho e de paz? Porque é isso que ela está sedenta, de carinho e de paz. Porque até aqui, coitada, a vida dela tem sido um tormento, Assim, um tormento que eu digo, uma dificuldade grande atrás da outra, E continua, ela está pensando, olha, as últimas palavras de Gesiel exerciam sobre ela uma influência profunda. Abismada em profundas cogitações, notou que Saulo abrira a porta, chamando alguns auxiliares que se precipitaram por cumprir-lhe as ordens. Em poucos minutos, os despojos de Estevão eram removidos, enquanto amigos numerosos cercavam o jovem par expansivamente, loquazes e satisfeitos. Que é isso? Perguntou um deles a Abigail ao notar-lhe a túnica manchada de sangue, porque ela pegou ele praticamente no colo e ele morreu ali todo ensanguentado no colo dela, Então alguém que entrou ali na sala viu que ela estava toda com a roupa toda suja, E o Saulo entra na frente e responde, Olha, o sentenciado era israelita, atalhou o moço tarsense, desejoso de antecipar explicações. E como tal, amparamo-lo na hora extrema. Então ele usou uma desculpa, para dizer que como ele era um israelense, como eles eram israelenses, eles tiveram
aquele sentimento ali, vamos dizer, humanitário, né? Coisa que, na verdade, Abigail até teria, mas Saulo não tinha. Mas foi a desculpa que ele usou ali na hora para esclarecer por que a noiva estava toda suja de sangue. Um olhar mais severo deu a entender à jovem quanto devia conter as emoções próprias, longe e acima das ocorrências verídicas. Então ele já dá, né, por um olhar ele já dá a entender para ela, olha, não é para você ficar dando demonstração de que era seu irmão, nada, né? Não pode vir isso a público. Daí a minutos, o velho Gamaliel, que era seu professor, né? E quem ele vai ali ocupar o lugar no Sinédrio, chegava e solicitava ao ex-discípulo alguns momentos de atenção em particular. Então, Gamaliel, né? Lembramos que Gamaliel ficou curioso, foi conhecer a Casa do Caminho, encontrou um amigo que falou de Jesus para ele, recebeu das mãos de Pedro, de Simão Pedro, né? Simão, os escritos de Mateus ali falando sobre narrando as narrativas ali a respeito de Jesus, contando todos os fatos, todas as coisas, as profecias antigas, as profecias mais novas, né? Ali mostrando que tudo estava se cumprindo conforme aquelas profecias mais antigas, e ele, como um conhecedor das leis antigas, sabia que não tinha como, né? Ele era um rabino, ele tinha todo esse conhecimento. Então vamos nos recordar que Gamaliel levou todos esses escritos para estudar, né? Então nós já vimos isso, ele estava estudando esses escritos que foram dados para ele, ouvindo o relato daquele seu amigo de infância ali que estava convertido ao cristianismo depois que foi abandonado por tudo e por todos por ter ficado leproso, né? Então vamos aqui. Então, olha, Gamaliel chega nesse momento ali naquele local, e ele solicita ao ex-discípulo, né, ou seja, a Saulo, alguns momentos de atenção em particular. E ele começa a conversa, olha, Saulo, disse bondoso, espero partir na semana próxima para além de Damasco. Vou descansar junto de meu irmão e aproveitar a noite da velhice para meditar e repousar o espírito. Veja que é outro espírito sábio aqui. E vamos acompanhando ali essa sabedoria, né? Ele é um rabino, né? Já fiz a necessária notificação no Sinédrio e no templo, e acredito que dentro de poucos dias serás efetivamente provido no meu cargo. Então é como se ele está se retirando, né? Então ele está se aposentando como o quê? Como um rabino do Sinédrio, um rabino mor ali do Sinédrio, né? Um grande fariseu com um cargo altíssimo. E Saulo vai ocupar o lugar dele, né? O interpelado fez um ligeiro gesto de agradecimento, cuja frieza mal disfarçava o abatimento que lhe ia na alma. Entretanto, prosseguia o generoso rabino, solicitamente. Tenho um último pedido a fazer-te. É que tenho Simão Pedro em conta de um amigo, veja, né? Ele simpatizou com Simão Pedro e tanto que o reconhece como seu amigo. Olha, tenho Simão Pedro em conta de um amigo. Esta confissão poderá escandalizar-te, porque Simão Pedro era, né, não usava o termo cristão, mas era um maior seguidor de Jesus, né? Então por isso que ele fala, esta confissão poderá escandalizar-te, mas sinto-me bem ao fazê-la. Acabo de receber sua visita. Quer dizer, eu posso ser amigo de quem eu quiser, não é? Se ele fosse perseguir o seu próprio mestre lá, né, no caso aqui o Gamaliel, só porque ele é amigo do outro, né? Então ele fala, acabo de receber sua visita, né, a visita de Simão Pedro, pedindo a minha interferência para que o cadáver da vítima de hoje
seja entregue à igreja do caminho, onde será sepultado com muito amor. Sou o intermediário do pedido e espero não me recuses o obséquio. Então ele foi pedir os despojos, o corpo ali de Estevão, né, para que eles fizessem ali os funerais necessários, homenagens necessárias, né? Então, olha só que olha como ele pediu, né? Acaba de receber a sua visita pedindo a minha interferência para que o cadáver da vítima de hoje. E aí olha aqui que o Saulo vai responder para ele. Dizeis vítima? Perguntou Saulo admirado. Veja como que a culpa já está corroendo ele, né? É vítima porque foi uma vítima mesmo. Imagina você ser apedrejado. Você foi vítima de um apedrejamento. Mas a consciência de Saulo já está o acusando de assassino. Né? Ele já está começando a perceber que aquilo que ele achava que era só o cumprimento da lei, alguma coisa tem de errado. Não é assim. Né? Não é os fins justificam os meios. A consciência dele já está começando a mostrar para ele que não é assim. Os fins justificam os meios. Era uma vida que ele tirou. Ainda que ele fosse um criminoso de verdade, né, real, ele matou uma pessoa. Então, sim, foi vítima dele. Então, mas aqui a consciência dele já está começando a dar mostras disso. Né? Então, ele fala, ó, dizeis vítima? Perguntou Saulo admirado. A existência de uma vítima pressupõe um algoz. E eu não sou verdugo de ninguém. Então, se ele já está se defendendo, porque na verdade ele se sente assim, né? Defendi a lei até o fim. Gamaliel compreendeu a objeção e replicou. Não vejas laivo, quer dizer, caráter, né? Não vejas um traço de recriminação nas minhas palavras. Nem a hora, nem o local, tampouco se prestam a discussões. Mas, para não faltar a sinceridade que em mim sempre conheceste, devo dizer-te rapidamente que venho chegando a profundas conclusões a respeito do chamado carpinteiro de Nazaré. Então o Gamaliel vai falar para ele o que ele tem achado, quais as conclusões que ele tem tirado nesse período que ele foi se inteirar. Lembra que falamos? Quando se tem resposta, quando se faz perguntas e vai atrás das respostas, as respostas vêm. Aconteceu isso com Gamaliel, né? E ele fala, olha, tenho refletido maduramente na sua obra entre nós. Isso aqui, essa frase é poderosíssima. Tenho refletido maduramente, ou seja, deixou de lado o rabino, né? Ou seja, sem interferência. Ele saiu dele mesmo ali, tirou a persona de rabino mosaico e ficou só vendo a ação em si, todas as ações em si de Jesus. O que Jesus fez em si? Né? Vamos ver se há crime. Tirando as minhas convicções, tirando os meus partidarismos, tirando as minhas ideias preconcebidas, vamos analisar friamente o fato em si. É isso que isso que significa refletir maduramente. Então, é isso que Gamaliel tem feito. Olha, tenho refletido maduramente na sua obra, né, na obra de Jesus entre nós. E ele continua. Todavia, estou velho e alquebrado para iniciar qualquer movimento renovador no seio do judaísmo. Então, ele já estava velho e ele já ia mesmo se aposentar, não é uma coisa de agora. Ou seja, no cargo que ele tinha, ele poderia tentar ali trazer ideias novas para dentro do Sinédrio. Mas ele já estava velho, já estava pronto para se aposentar e ele sabia que essa briga ia exigir muita energia que ele não ia ter, né? E tempo também. Então ele fala, não, né? Estou velho e alquebrado para iniciar qualquer movimento renovador no seio do judaísmo. E ele continua, em nossa existência chega uma fase em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos, mas em qualquer idade, podemos e devemos operar a iluminação
ou o aprimoramento de nós mesmos. E é o que vou fazer. Olha que lindo. Ele já estava velho, ele não tinha mais idade, saúde e energia para fazer uma mudança coletiva. Mas ele podia, queria e faria uma mudança íntima dentro dele mesmo. E olha como ele vai dizer, olha, e é o que vou fazer. O deserto, na majestade silenciosa do insulamento, constituiu sempre a sedução dos nossos antepassados. Isso aqui, gente, é tão poderoso. É tão poderoso. Como a gente pode achar que o Antigo Testamento, antigo não, né, que a primeira revelação ultrapassada, ali no deserto, os salmos de Davi foram compostos no deserto. O professor Severino Celestino sempre fala do deserto, porque esses povos aqui, né, essa história, os israelenses aqui dessa época, naquela região, uma região desértica mesmo, né? Então, ela é desprovida de tudo. Então, no deserto, o professor Celestino ele fala nas suas peregrinações, peregrinações não é a palavra, mas assim, ele viaja muito naquela região, né? Para fazer seus estudos, suas pesquisas e tudo mais. E já deu o nosso horário, puxa, mas eu vou encerrar aqui com essa fala. Então ele já foi várias vezes para aquela região, já foi para esses desertos ali onde Jesus ia meditar. Então ele fala que o deserto é um local que não tem como não se conectar com Deus, porque não tem nada. Então só existe Deus. Então, para o judeu, essa conexão com Deus, que era o único povo daquela época que acreditava num Deus único, para eles, estar no deserto era o momento que eles tinham ali a certeza absoluta dessa conexão com Deus único. Né? Então, eles iam para o deserto. Eles se retiravam para o deserto ali para meditar, para se encontrar com Deus. E é isso que o Gamaliel vai dizer aqui, mas nós só vamos ler essa parte na próxima semana, porque já deu o nosso horário. Então eu agradeço a todos por estarem aqui acompanhando essa história. Fiquem com Deus, uma excelente semana.